Imagina que você está fazendo ficha curta. Vou fazer uma aqui, tá? Então, ficha curta. Escolheu o tema. Esse aqui é o seu modelinho. Normalmente, eu recomendo para vocês usar meio A4. Pode ser menor, não tem problema. Pode ser um quarto de o quê? A4, se o aluno sentir que é confortável para ele ler naquele formato. Daí, aqui a gente coloca acentuação gráfica. Escolhe a regra. Eu podia pegar monossílabos, eu vou pegar hiato. Hiato tônico. Então, por exemplo, de acentuação gráfica, quantas fichas você tem que ter? No mínimo 7. O ideal, 12. Porque é legal também você colocar o que nas fichas? Aquelas observações do final. Então, a acentuação gráfica você conseguiria resumir em 12 fichinhas, tá? Seriam 12 fichas mais curtas. Colocou sua data aqui, porque um ano depois você vai fazer uma fogueirinha com todas essas fichas sem nenhum remorso. Por quê? Como você aprende fazendo e naquele ano não deu certo, no outro ano você faz de novo, que aí é possível que dê. Em vez de assistir outro curso ano que vem, olha que eu quero muito que você assista, porque eu vivo disso. Mas assim, às vezes é muito mais eficiente o menino pegar o caderno dele e começar o quê? A fazer as fichas de novo. É mais eficiente. Mas se você quiser fazer outro curso, eu estarei aqui. Inclusive, eu estou até pensando em 2020 eu vou lançar um só de ficha. Que aí, se vocês não fizerem, vocês fazem comigo. Só que é diferente. Lembra que, ó, você copiando do quadro, você está aprendendo como? Lendo e ouvindo. Você não está aprendendo fazendo. Quando você lê do seu caderno e você mesmo faz, toma a decisão assim, eu ponho o aqui, eu ponho o i aqui, eu faço a seta assim, aí você está fazendo. Então, sua capacidade de aprendizado é um pouco menor na aula do que sozinho. Beleza? Estou sendo honesta. Para uns que não fizeram nada, eu não vou fazer porcaria nenhuma, então eu vou fazer o curso. Ó. Tá? Precisando de dinheiro, eu faço para vocês. Então, aqui, ó, imagina os hiatos tônicos. U, I. Acontece. Mas, gente, a pessoa tem que se reconhecer no mundo. Tem menino que não faz mesmo, não. Fala assim, eu não vou fazer nada. Aqui, ó. Como é que a gente acentua o U e o I dos hiatos tônicos? Sozinhos. Ou o quê? Com S. E longe de quê? NH. Não é isso? Pode ser um quarto de A4. Faz com a letra pequenininha. Fica bom. Aqui, ó. A folha sem pauta, ela é melhor para sua memória. O que acontece? Seu cérebro, ele assimila assim. E tem até a posição do seu cérebro que é melhor, você sabe, né? Ele assimila mais desse lado de cá do que do lado de cá. Tanto que quando a pessoa vai desenvolver um site, ela pensa assim, qual que é a área que o seu campo visual atua melhor. Então, eu tô virando de costas para vocês entenderem assim, no mesmo lado de vocês, tá? Do lado direito, quando você estiver de frente para o papel, tá? Então, ele assimila melhor. Então, a gente também sabe que partes superiores e inferiores de margem são um pouco o quê? Observadas no nosso campo visual. É como se você fizesse uma margem ali, porque você sabe que você vai olhar mais um meio. E, mais especificamente, a parte direita virada para a folha. Então, isso acaba mantendo a sua atenção mais focada. A pauta, ela distorce a visão. Ou seja, quando você tem muita linha, a sua linha embaralha. Quer ver uma coisa boba? Se eu estivesse dando aula com uma blusa listrada, as suas vistas embaralham. Então, vamos dizer assim, é uma questão cerebral mesmo. Então, a pauta, ela dificulta um pouco a retenção da informação e mais, dificulta a concentração. Então, não é recomendado para nenhum professor gravar a aula de blusa o quê? Listrada. Nem horizontal e nem vertical. Eu não fico preocupada, não, mas eu tento ajudar. Por exemplo, assim, se eu sei que de liso é melhor, né, eu não uso listrado. Raríssimo, nunca venho. Assim, só se eu esqueci, assim, total. Oi? Vou te explicar a diferença agora, porque eu vou fazer os três com vocês. Vou fazer a ficha, o resumo e o mapa disso aqui. A ficha, você está trabalhando conteúdo pontual. E o seu objetivo na ficha é assimilar aquilo ali. Porque eu te dou uma aula grandona. Você assimilou tudo de uma vez? Quem dera, né? Seria ótimo, mas não acontece. Então, aqui você vai fazer assim, ó.
fiz saída, coloquei lá saúde, coloquei um que não tem. Aí, esse daqui eu expliquei assim, ó, não é o quê? S. Aí, pus um outro exemplo lá, rainha. Por que que rainha não tem? Perto de quê? Porque senão depois você não lembra o que está acontecendo. E ainda nesta ficha eu faria mais uma coisa. Você não tem que ter cuidado com os falsos hiatos, porque senão você acentua coisa que não é para acentuar. Então, pegaria aqui, ó. Aí coloca um exemplinho lá. Expliquei, ó. Não há o quê? Acento. Fora, gente, que na hora que vocês começam a fazer isso, vou falar com vocês, dá uma satisfação pessoal quando você termina o dia e fala assim, eu fiz as minhas fichas. Eu bati a minha meta, porque é mais concreto do que só sentar e ficar lendo. Então, isso aí é muito legal quando você estipula uma meta e fala assim, terminei, né? Bom, então, a ficha, ela tem um conteúdo pontual e o objetivo dela é entender mesmo, assimilar conteúdo. Porque senão você não entende. Beleza? Um exemplo que tem S. Pronto, que aí fica até parecidinho com esse. Cairdes não tem e caístes tem. E é isso, tentar colocar exemplo de tudo que você está visualizando, né? E como é que você vai fazer? Agora que você já entendeu como é que eu dou aula, você concorda que é possível fazer isso a partir da aula que eu dei? Tem os exemplos, a regra. O que que você vai evitar? Escrever demais. Tipo assim, lá eu escrevo assim, acentuam-se os hiatos tônicos formados por I e U, sozinhos ou seguidos de S distante de NH. Eu não faço um texto? O que que você vai tentar? Desconstruir a ideia de quê? De texto. Se você não conseguir de todo, copiar é possível? É, mas não é o melhor. Porque o negócio é você fazer, entendeu? Fazer requer pensar num outro formato. Todo mundo consegue ter essa noção? Bom, o objetivo disso daqui é assimilar. Agora você tem que associar a matéria. Caiu uma regra só numa questão? Caiu uma regrinha? Não, mas você tem que entender todas, não tem? Então, aquilo ali é para você entender todas. O resumo não é para você entender todas. Eu estou supondo que você já fez as fichas, já entendeu. O resumo é uma maneira que você tem de o quê? Associar essas regras. Porque no resumo você não tenta colocar um monte de regras juntas, não é? Então, resumo você tem que associar. Então, vamos fazer como se fosse um resumo. Resumo, te sugiro fazer folha A4 também, só que aí você usa um perfil diferente. Em vez de você fazer a folha A4 deitada, você pode fazer em pé, não tem problema. Ah, vou fazer deitado. Melhor ainda, tá?